Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 5, verso 22, que diz assim: E eis que, chegando um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o prostrando diante dos pés de Jesus, e rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-lhe que venha e lhe impõe as mãos para que ela viva. E foi Jesus com ele, e seguiam com ele uma grande multidão, e apertava muito. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitou isso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus e veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do sangue e sentiu o seu corpo que já era curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou para a multidão e disse: Quem me tocou? Quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe: Senhor, mestre, o Senhor não vê que a multidão te aperta e ainda pergunta quem te tocou? E ele lhe disse, e ele olhava ao redor para ver quem sabia e o que tinha acontecido. E temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se nos pés de Jesus e disse: Senhor, eu que toquei. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada deste mal. E estando ele falando com ela, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram: A sua filha, Jairo, já está morta. Não atormente o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitindo que alguém o seguisse, deixou a multidão e apenas levou Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa deste principal da sinagoga, viu o alvoroço e o povo chorando e pranteando. E entrando, disse-lhe: Por que está alvoroçado e chorais? A menina não está morta. A menina não está morta. Ela apenas dorme. Então riram de Jesus. E tomando a mão da menina, e Jesus entrou e disse: Talita cumi, que traduzido: Menina, assim te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assentaram-se e assombraram-se com grande espanto. Amém. Esta palavra de Marcos viu e relatou estas coisas. Numa certa feita, Jesus estava falando com um dos principais do sacerdote da sinagoga. E ele veio e prostrou diante do Senhor e disse: Minha filha está moribunda, minha filha está para morrer. Te peço que o Senhor vá na minha casa para que ponha a mão sobre ela para que ela se cure. E Jesus está conversando com este homem e uma grande multidão está em volta. E Jesus disse: sim, vamos lá. E começaram a caminhar. Neste contexto, nessa história, no meio da multidão tinha uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E ela pensou: eu vou aonde Jesus está, porque ela soube que Jesus ia passar por ali.
Então ela rastejou e foi até Jesus. E ela pensou, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ali no meio daquela multidão, ela vai se comprimindo, se arrastando e toca nas olas de Jesus, nas olas do vestido de Jesus. E ali, naquele instante, na fé que ela teve, ela foi curada. E Jesus para a multidão e diz, espera e não para, alguma coisa aconteceu. E todos disseram, o que foi? Os discípulos, o que aconteceu? Aí Jesus disse, alguém me tocou. E aí os discípulos disseram, mestre, a multidão está te apertando. A multidão está nos arrastando. O Senhor diz, quem te tocou? Ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E a mulher estava ouvindo este assunto de Jesus, porque Jesus perguntou quem lhe tocou. E ela sabia que ela pensou, se eu somente tocar, eu sararei. E ela veio toda trêmula, prostrou diante de Jesus e disse, Senhor, eu te toquei. E Jesus disse, vai filha, a tua fé te salvou. Ela contou a história e contou o que fez até tocar na orla do vestido de Jesus. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E Jesus estava falando com ela, chegou o principal da sinagoga para Jairo e diz, Jairo, a sua filha morreu. Não atormenta mais o mestre. Vamos embora. Jesus estava terminando de falar com essa moça do fluxo de sangue. Ele ouviu que o principal da sinagoga estava falando com Jairo, dizendo que a filha dele estava morta. Jesus então termina o assunto e vira para Jairo e diz, Jairo, não temas. Vamos lá. E Jesus despede a multidão e diz, não, ninguém vai mais comigo. Apenas Pedro, Tiago, João, o Jairo, que vai na casa deste homem. Vocês ficam aqui. Então foram na direção desta casa. Chegando lá, ele viu outro alvoroço, pessoal chorando, se pranteando. Ele disse, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão alvoroçados? Aí falaram, não, a menina morreu. Aí Jesus disse, não, a menina está dormindo. Aí começaram a rir de Jesus. Jesus disse, então vocês também não entram. Ficam aqui do lado de fora, só vai entrar dentro da casa. Os discípulos, Jairo e a mãe da menina. Então entraram só esses, fecharam a porta. E aí o pai da menina, Jairo, e Jesus, numa conversa, Jesus disse, onde está a menina? E aí ele foi levado até o quarto onde ela estava. E ali Jesus toca e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, assim te digo, levanta. E ela levantou imediatamente. Ali ela tinha 12 anos, já andava, já estava em pé. Jesus disse, faça alguma coisa para ela comer, dê alguma coisa para ela comer, porque ela está com fome. E ali quando a porta se abre, o povo que está do lado de fora se alegra e ao mesmo tempo se espanta, porque aquele milagre aconteceu. 2 milagres de 2 meninas aconteceu naquele dia. A menina do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava com hemorragia, e essa menina que estava com 12 anos, estava passando mal, a filha de Jairo, o principal da sinagoga, e ali ela chega a ponto e morre. Mas quando Jesus está na hora certa, no tempo certo, porque Jesus nunca chega atrasado, mesmo que a menina morre, Jesus tem a resposta e diz, ela dorme, não temas. E aquela que está no caminho certo, na porta certa, ela toca em Jesus, ela faz o seu esforço e ali ela alcança a vitória. Que nós possamos crer como estas meninas creram. Elas creram, o pai dela, Jairo, creu e foi até Jesus, prostrou, adorou e disse, Senhor, eu peço que o Senhor vá na minha casa. E esta menina
que tinha 12 anos, há mais de 12 anos que tinha gastado os seus bens. Ela creu, ela, ela pensou, se eu tão somente tocar, eu sararei. E Jesus deu a resposta e disse, a tua fé te salvou. Que nós possamos ativar nossa fé para ser curado, restaurado, para ter vida e mesmo que venhamos sofrer perseguições, açoite, provações, que a nossa fé não venha desvanecer. E nós cremos no Senhor que é verdadeiro, fiel para cumprir a sua palavra. E Jesus é fiel para fazer aquilo que nós não possamos e não podemos fazer. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais um dia estamos na Tua presença para Te louvar, para Te agradecer, na beleza da Tua santidade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, obras, pensamentos. Traz a cura, a libertação, a restauração no dia de hoje para os Teus filhos, para a Tua igreja, para o Teu rebanho. Seja a nossa cura, a nossa libertação, seja o nosso Deus, seja o nosso pastor, seja o nosso libertador. Continua, Senhor, enviando os Teus anjos para guardar a cada casa, a cada família, a cada familiar, sustentando com as Tuas mãos, livrando de todo mal. Desde já Te agradecemos pela providência, pela cura e pela vitória do dia de hoje. Abre as portas, Senhor, à providência do dia de hoje. Continua salvando, curando e fazendo o Teu povo triunfar. E desde já eu Te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.